A salvação, ela está completamente baseada nos méritos de Cristo. Nós não temos o direito de julgar a vida de ninguém, até porque quem julga é Deus. Mas, se uma pessoa rejeita Cristo, ela não precisa de julgamento. Ninguém que rejeita Jesus precisa de julgamento. Por quê? Porque a cruz, ela já exerceu essa função. Na cruz, Jesus fez duas coisas. Ele salvou e ele condenou. A cruz é uma mensagem que é uma faca de dois gumes. Abra sua Bíblia aí, por exemplo, em João 3, e nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. João 3, 16, 17 e 18. Olha o que está escrito aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha, irmãos, qualquer pessoa que rejeite Jesus e o que ele ensinou, já está condenado. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Nós, que somos crentes, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser julgados? Nós vamos nos sentar no tribunal para ser julgados? Não, irmão. Se você admite a possibilidade de um julgamento, você está anulando o sacrifício de Jesus. O que a Bíblia nos ensina com relação a isso? Eu vou mostrar alguns textos para você, e você decore, pelo amor de Deus, anote. Primeiro, João 5:24, está escrito o quê? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus, o texto está dizendo que não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não existe condenação para quem está em Cristo, irmãos. Agora leia comigo Romanos capítulo 5, versículo 1. E olha o que está escrito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quando eu creio de fato que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, e aceito como meu Salvador, aceito Ele como meu substituto na minha condenação, eu automaticamente sou justificado pelo Senhor. E o que significa essa palavra justificar? Justificar significa tornar justo, tornar sem culpa. Ou seja, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu fui liberto da condenação do pecado, da culpa. Entenda, o Senhor não te liberta do estado de pecador, você continua sendo pecador, mas Ele te liberta da condenação que pairava, que pesava sobre todos os pecadores, porque a justiça de Cristo foi colocada sobre a minha vida, foi creditada sobre a minha conta. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, eu sou justificado. Olhe mais aí no mesmo capítulo 5, nos versículos 17 em diante agora. Olha o que está escrito.
Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinam a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como a ofensa por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja, que o mérito da salvação é de Jesus. É Ele que nos salva, ou seja, quando uma pessoa afirma que crê no Senhor Jesus Cristo e tem a certeza de salvação, ele não está se baseando na sua conduta, nas suas obras, ele está se baseando na justiça de Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo de número 16, são textos que a gente usa no evangelismo pessoal. Romanos 1, 16 e 17, olha o que está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ah, mas eu vou para o céu porque eu sou um homem muito bom. Irmãos, a sua justiça para a salvação não serve. Você tem que crer na justiça de Cristo, no ato da cruz. Agora, nós somos salvos, libertos do poder do pecado para viver uma vida de justiça. De justiça. A partir do momento que alguém diz que é salvo e não vive de acordo com os parâmetros da Bíblia Sagrada, ele faz vazia a sua afirmação, porque uma coisa chama para outra. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, irmãos, veja só, a realidade do céu, o reino de Deus aqui é uma realidade para aqueles que creram no Senhor. Para aqueles que creram, o próprio Jesus corrobora isso em Mateus capítulo 7. Ele diz o seguinte, o texto diz que muitos virão a ele naquele dia, acho que é Mateus 7, 22. Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós fizemos isso e aquilo, e ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade no grego aqui do Novo Testamento é anomia, é anti-lei, é o licencioso, é o libertino, ou seja, é alguém que rejeitou a palavra de Deus como regra para a sua vida e viveu ao seu bel prazer, ao seu próprio modo. O homem, ele pode ser um bom cidadão, ele pode ser uma pessoa que é digna do respeito da sociedade, mas se ele não conhece a palavra de Deus e não obedece à luz da palavra de Deus, ele é ímpio. Ou seja, boas ações, irmãos, boas ações sem Jesus não salvam ninguém. Elas são necessárias, mas para a salvação não. Se Deus fizer, Ele é Deus.